Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Tati Pontes e estou aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 10, versículos do 2 ao 16. O Evangelho de hoje, digamos que é aquele Evangelho... Será que eu estou pronta para essa conversa? E é aquele Evangelho que a gente não está pronto, humanamente falando, e que a gente conta com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor nos instruindo para que possamos entender. Porque é somente pela graça dele que faz sentido para a gente. Por quê? No Evangelho de hoje, os fariseus continuam perseguindo Jesus, né? Na luta incessante dele falar algo contra a lei ou contra os princípios para que ele seja preso e condenado por algum motivo justo, porque até então não tinha nada para condenar o cara. E eles queriam condenar Jesus, né? Missão na vida deles se tornou condenar Jesus, então tinha que ter alguma coisa para eles condenar ali. E aí, mais uma vez, colocaram ele à prova, né? Vendo que os sinais que ele dava, as coisas que ele fazia, que ia contra as tradições. Então eles entenderam que às vezes nesse rumo aqui da conversa poderia fazer com que ele fosse fora dos caminhos ali também, contra a lei, e aí sim um motivo justo para poder prendê-lo. Por quê? Eles aproximaram-se de Jesus, os fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Gente, eu paro para entender as respostas de Jesus. Ele é, assim, a cartilha de como você viver bem na terra. Imita Cristo. Faz conforme ele fez. Pega as instruções dele, porque ele respondia de forma brilhantemente. Quando você pede o Espírito Santo para fazer com que você entenda essa resposta, ela fica muito clara ao nosso coração e à nossa mente. Porque como lei, era permitido o divórcio. Como lei, é permitido o divórcio. Mas quando Deus, lá no princípio, que nos criou para vivermos no paraíso sem pecar, e a gente sabe o que aconteceu para que o pecado surgisse, né? Quando Eva caiu ali. No princípio, quando ele criou Adão e Eva, não era permitido. É uma só carne. Como que você vai separar uma só carne? É impossível. Não existe lógica em você separar uma só carne, né? O que é uma só, o que você mistura, qualquer solução que você misturar e que ela se unifica ali, que fica o sal na água, por exemplo, se você misturar, você não vê mais o sal, fica só a água salgada, mas você não vê mais o sal. O matrimônio, quando Deus criou o homem e a mulher para, né, ser uma só carne, não teria como separar. Para separar, você arranca um pedaço, porque é um só, como é que você vai? Não existe, né? A lógica não tem como. Mas foi permitido por lei, e aqui a gente cai quando a gente fala que não está pronto para esse evangelho. Por quê? O divórcio é permitido e aí sim que surge aquelas picuinhas contra a igreja, né? Que sim, muitas pessoas que pregam realmente religiosamente falando, né? Mas que o divórcio não é permitido e que se você divorciou, você não faz parte mais dos filhos de Deus, você não faz parte mais dessa família. E aqui a gente pega um gancho para falar que
quando Deus não permite o divórcio, e quando Jesus fala que, né, o que Deus uniu, o homem não separe, e ele até conclui aqui, em caso os discípulos ainda questionaram, né, continuaram fazendo perguntas sobre. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. É muito interessante porque quando Jesus fala aqui, ele não fala de casos de agressão. Ele não fala de casos... Tanto que ele fala que Moisés permitiu por conta da dureza do coração. E isso é uma dureza de coração, né? Eu vou espancar minha mulher, eu jurei minha mulher de morte, eu vou matar o meu marido, é fato que eu vou terminar no caixão, meu marido vai ser morto porque eu não concordo com ele. Essa dureza de coração, isso não existe para manter um casal até que a morte o separe. Não existe. O até que a morte nos separe, ele faz sentido na renúncia, no amor, no cuidado. O até que a morte nos separe, ele faz sentido no superar as diferenças de pessoas. O divórcio hoje, a grande maioria, ele é por incompatibilidade de genes ali, né? As pessoas, elas não têm muitas diferenças. E em sociedade nós temos muitas diferenças. Muitas vezes a gente suporta uma diferença no nosso trabalho por depender daquele salário, por achar, né, por ter que tolerar. Às vezes, seu próprio patrão, você passa por situações com ele que você engole, passa, porque você trabalha, você, né, tolera aquilo ali, mas dentro do seu lar, no que é mais sagrado, no que é principal, no que deveria estar acima de qualquer relação de sociedade, você não passa por cima das diferenças. Você não suporta que o copo eu coloquei aqui, ele colocou do lado de cá, então eu não vou viver com essa pessoa. Ah, tá, mas você tá falando de uma coisa de picuinha de casal. Picuinha de casal. E em Cristo, um casal supera qualquer coisa, desde que a mudança venha. A conversão é a mudança. A conversão é fazer diferente. Não adianta eu perdoar o meu esposo por uma falha, meu esposo me perdoar por uma falha e faltas graves, né? Vamos citar faltas graves, adultério, até mesmo perder a cabeça no momento, um dos dois, mas um erro isolado. Nós não estamos falando de viver no inferno, porque tem pessoas que não faz sentido ter casado, né? Não tem lógica ter ido morar junto, não tem lógica ter casado. E vivem dando murro em ponta de faca. Então aquilo ali é visto que não é um matrimônio, não tem como dar continuidade. Mas quando a gente pega diferenças e erros isolados, e que sim, por amor e cuidado, o casal está disposto à conversão, à mudança em Cristo, isso é capaz de acontecer. E zerar a conta. É capaz de você virar a página e continuar amando e cuidando até que a morte separe. Mas sendo casos isolados. É muito complexo esse evangelho quando a gente entra no contexto atual. E muito se joga irresponsabilidade em cima da religião, que, mas a igreja, e sim, não estou isentando, e eu sei que acontece sim, instituições religiosas, igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, né? Eu sou católica, eu falo pelas que eu vejo na religião católica, de que, de certa forma, obrigam para que aquela mulher, aquele homem, principalmente no caso da mulher, porque a gente fala ali em situação física, a mulher sim, ela é mais frágil que o homem. Então muitas vezes a mulher suporta muitas situações, inclusive até morre, porque é até que a morte separe. Ela não vai ser digna mais de ser chamada filha se ela não separar, se ela se separar, né? Ela precisa continuar naquele matrimônio até realmente morrer. E hoje a clareza visual disso tudo, por conta da dureza do coração, a dureza do coração ela só aumenta. Infelizmente falta amor, falta Cristo. Então quanto mais está faltando Cristo, essa dureza mais está aumentando. Está mais difícil
você vê o matrimônio como amor e cuidado, por conta da dureza do coração. E quanto mais dureza tem, mais difícil está sendo ficar casado. Só que se o seu casamento nesse momento está naquela fase de diferenças grandes, erros graves, mas que não tem ameaça, risco à vida, porque Jesus é amor, Jesus é vida, e vida em abundância, vida eterna. E você quer sair desse marasmo que está vivendo no matrimônio, desse inferno, desse erro que aconteceu, em Cristo você consegue. Somente nele. Para de jogar as suas forças em você, meu irmão. A gente erra muito querendo jogar as questões mais difíceis, os erros mais graves, a gente tenta superar por nós mesmos. Porque eu vou superar o meu marido, eu vou perdoar o meu marido porque eu sou muito boa. Eu sou uma alma muito evoluída, eu vou perdoar meu marido vai me perdoar porque ele é muito bom. Nossa, ele é muito bom. Que mérito nós temos, meus queridos? Não é por nós. Quando a gente faz por mérito próprio, a gente lembra, a gente joga na cara, a gente faz a pessoa comer o pão que o diabo amassou porque a gente quer fazer, que é por meu mérito. E meu mérito é assim, para de achar que você é humano acima do bem e do mal, que você é diferente dos demais, que não somos. A gente é matéria, a gente é carne e osso, a gente tem ego sim. Se eu perdoar por mim, eu vou jogar na cara sim, eu vou querer que ele rasteja meu pé porque fui eu que perdoei. Quando você pede perdão, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, perdoai as minhas ofensas. É por ele, com ele, para ele. Mérito dele você consegue perdoar, esquecer e viver o que ele tem para você. E o que ele tem para você é vida e vida em abundância. Ele tem para o seu matrimônio vida e vida em abundância. Ele tem para o seu matrimônio cuidado, respeito. Ele tem para o seu matrimônio melhor. Ele tem para a nossa vida o melhor. Para de tentar achar que por mérito seu você vai se manter casado. Você não vai se manter casado por mérito seu. Todas as vezes eu gosto muito de estar na casa do Pai, gosto muito de estar presente com Ele, gosto muito de adorar, gosto muito de estar pertinho, assim. Eu falo que se eu pudesse, eu mudava pra lá, sabe? Eu gosto bem mesmo. Se eu pudesse, mudava. Mas eu sempre falo com meu esposo, eu tô indo pra voltar melhor. Eu tô indo pra voltar melhor pra você, pro nosso matrimônio, pro nosso lar, pra nossa família. Eu não vou porque eu sou boa. Eu não vou porque, eu sempre tô na igreja porque, eu pratico. Não, porque eu sou miserável. Eu sou pequena. Eu sou o pó. Eu só faço coisa errada por mim mesma. Quando eu acho que eu tô pronta e que eu posso ir sozinha e que eu tenho condições de superar certas situações, eu me embanando tanto numas coisas tão besta, tão pequena. Eu quero ter razão numas coisas tão besta, tão pequena, que em contrapartida, quando eu vou buscá-lo e volto, eu prefiro, às vezes, não sei o que, você brigou. Se a pessoa não buscou e você buscou, entenda, você não tá melhor que ela, não. Sua responsabilidade é maior que ela. A única coisa que difere vocês dois é isso. Se ele não foi e você foi, a única coisa que difere ali é que você vai ter que ter jogo de cintura a mais. Não é brinquedo não, é que você vai ter que superar mais coisas, você vai ter que pedir perdão e engolir seco. Só que é graça sobre graça. Você volta melhor, aí você pede desculpa por uma coisa que você tá certa. Você sabe que você tá certa, todo mundo vê que você tá certa. Você pede desculpa, porque vale mais você ficar em paz do que você ter razão. Só que quando você pede desculpa e o outro, ele olha aquilo diferente, ele fala, a vergonha no outro bate. O outro fala, ela voltou diferente, ela tá melhor. Eu quero um pouquinho disso pra mim também. Eu quero ser um pouco melhor. Eu quero evoluir. Sabe, a busca por Cristo, a caminhada com Cristo aqui na Terra é querer evoluir. Eu quero ser melhor. E eu quero ser melhor pra quem? A partir do momento que eu saí da casa do meu pai, da minha mãe, que o meu esposo saiu da casa do pai e da mãe dele, a minha prioridade é ser melhor pra ele. E ele ser melhor pra mim. A minha família direta é meu esposo. Muitas vezes a gente não consegue concluir esse matrimônio pela dureza do coração por
continuar achando que eu briguei aqui hoje, eu vou para casa da minha mãe e do meu pai amanhã. Eu briguei aqui hoje, eu vou lá para minha mãe falar quão horrível meu esposo é. Eu briguei aqui hoje, meu esposo vai lá para casa da mãe dele falar: a Tati não tem jeito, a Tati não faz isso, a Tati não faz... Não. A minha mãe e o meu pai, honrar pai e mãe é mandamento da lei de Deus. Eles são, sim, sua família, é sua obrigação fazer. Tudo que você faz é mais que sua obrigação. Não acha que você é bom pro seu pai e pra sua mãe, não, que é mais que a sua obrigação. Tudo que você faz é pouco, é mais que a sua obrigação. Só que quando você não entende que Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, tem que ter escala. Amar a Deus sobre todas as coisas, a minha família vem depois de Deus. O meu esposo é depois de Deus. A família que eu estou construindo com ele é depois de Deus. E depois vem todo o restante. Porque é só se eu tratá-lo com essa prioridade em Cristo. Mais uma vez estou falando, para de achar que é mérito seu, que é você que vai escolher amar o seu esposo mais que os demais. Você não vai conseguir, cara pálida. Por isso que a gente fracassa, a gente acha que é mérito nosso. Para de achar, esposo, que você vai conseguir tratar a sua mulher, amar a sua esposa, né? Porque aí a gente pega lá na submissão, que esposa seja submissa ao seu marido. Beleza, esposa seja submissa ao seu marido, e marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Né? Ali tem um contexto ali. Submissão é embaixo da mesma missão. Não é sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Não tem nada a ver com isso. Quando vocês estão embaixo da mesma missão, que é manter esse matrimônio até que a morte o separe, para que o que Deus uniu o homem não separe, quando vocês dois entenderem isso aqui e viverem nessa mesma missão, esposa, vai ser muito fácil para você ser submissa. Não é muito fácil. Porque essa palavra, ela soa até agressiva. Por isso que eu falo que esse evangelho, o contexto desse evangelho, ele é muito complexo, assim, muito complexo mesmo. É somente pela graça dele que a gente é capaz de entender. Somente pela graça dele. E a submissão, quando você vai clamando a graça dele para entender, não é essa palavra de 7 cabeças que todo mundo acha, esse bicho gigante. Nossa, submissa jamais. Gente, eu falo por mim, quem me conhece sabe. Independente, meu pai me criou perfeitamente bem, minha mãe me criou muito bem e me ensinaram a buscar o peixe. Então eu luto muito, eu trabalho demais na conta para conquistar tudo que eu almejo, tudo que eu quero, muito. Aí você pensa quando eu casei, lá no início, quando eu casei. E assim, casamento é igual videogame, você vai passando de fase. Quanto mais tempo você tá casado, melhor vai ficando. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas se divorciam, o segundo casamento ele dá mais certo que o primeiro. Porque o segundo, a sua maturidade te faz ir contornando situações que no primeiro você simplesmente abandonou. Que foi quando eu casei, que eu ia comentar quando eu casei lá no meu primeiro ano de casada, foi muito difícil. Nós viemos de criações diferentes. Aglutinado e dispersivo junto, casado. A independente, a que busca o peixe, a que corre atrás de tudo, a que não tá acostumada a dar satisfação pros outros, não. Ah, mas você não dava satisfação ao seu pai e sua mãe? Claro, pra sair de casa, até porque meu pai não deixava eu sair, então não tinha nem como não dar satisfações. Mas eu falo em relação financeira, por exemplo. Eu sempre fui doutrinada a ser muito independente financeiramente, a não depender de política pública, a não depender de ninguém, a não depender de ajuda de ninguém. Era buscar o peixe. Eu fui treinada a isso. E eu trabalho muito a buscar o meu peixe. E aí eu me casei e eu dispersiva nessa é uma loba solitária. Eu sempre corri atrás do meu. Aí eu me vejo casada, no meu primeiro ano de casada, com um esposo aglutinado. O que tem de errado no aglutinado? Nada, só somos diferentes. O que tem de errado no dispersivo? Nada, só somos diferentes. Casei com meu esposo aglutinado, que teve uma criação, acho que até porque a minha sogra teve ele mais velho, teve ele quando ela já era mais velha. Então, assim, ele é muito, muito família. É lindo. Se vocês pegarem pra ver. No início eu não achava lindo. No início eu ficava pra morrer.
porque era muito difícil administrar as diferenças de criação. Eu sempre gostei de ficar na minha, eu não era de ficar tanto indo nos meus pais e tal, e ele sempre gostou de ir. E a gente foi aprendendo com o outro a ter equilíbrio nisso. E é muito bonito esse grude que ele é com a família dele, ele é muito bonito, ele honra muito os pais, eu acho isso muito bonito, é algo que me ensina grandemente. E aí a gente foi aprendendo junto e ele foi trazendo esse cuidado e esse grude que ele tinha com os pais para dentro da nossa casa, esse cuidado comigo, esse grude comigo. E eu fui, assim, caindo por terra aquela loba solitária. Eu dependo dele, eu preciso dele. E aí, quando falava em submissão, acabou, né? Submissão pra mim, ela não existe, ela não tá aqui em pauta, ela nunca vai existir, ela não existe, eu jamais vou obedecer a homem, porque eu sei buscar meu peixe, eu sei trabalhar, eu sei não sei o que. E aí eu caiu por terra porque eu vi que não tem nada a ver com obedecer. Submissão não tem nada a ver que o meu marido vai falar assim, hoje você vai pôr essa roupa, hoje você vai sair dessa forma, hoje não tem nada a ver. Entendam a palavra submissão, embaixo da mesma missão. Ele me ensinou com a criação dele, eu ensinei ele com a minha criação, e a gente junto tá criando a nossa história. A gente não é continuação da história dos nossos pais. A gente não é, eu não sou, eu sou fruto de uma criação, mas eu não vou obrigar o meu marido a ser fruto da minha criação e ele não me obrigou a ser fruto da criação dele. A gente juntou o que era importante, o que era sábio, o que ia acrescentar na nossa vida como casal, como família, e a gente busca todos os dias a nossa história. A nossa história. A gente quer construir o nosso lar. E hoje, né, ano que vem eu faço 10 anos de casado, se Deus permitir, e a gente hoje tem uma evolução muito grande, a gente hoje consegue conversar sobre muitas coisas, prefere ter amor e cuidado do que razão, e vivemos sobre essa graça. Então, assim, o matrimônio, para ele ser entendido, você não pode pegar palavras, cortes de vídeos de padres, de pastores sobre divórcio, porque senão você, ao invés de você se aproximar de... Gente, eu estou falando que Jesus falou, de padres, pastores e pregadores, porque eu que sou cristã leiga, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade imensa. Eu não posso falar o que eu acho sobre o matrimônio. Eu não posso falar o que vem à minha cabeça sobre o matrimônio. Eu tenho que falar o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é que Ele nos capacita para ir com Deus até que a morte nos separe. Ele nos capacita para isso. Confia nisso. Confia nessa verdade. Se você, como eu disse, se você vive uma situação de desrespeito, de humilhações, de agressões, porque quando a gente fala agressão não é só física, tem mulheres que estão mortas de agressões emocionais, mortas, pessoas, mulheres, homens que não têm horizonte mais na vida porque o seu companheiro o enterrou em vida. Isso não é o que ele quer de você, isso é dureza de coração, e na dureza de coração você merece se libertar disso. Jesus te criou para isso. E é você e Deus. É só você e Deus que sabe até onde você consegue suportar e até onde você não consegue suportar. E prestar contas de um divórcio, de uma separação ou de qualquer outra situação ou de qualquer outro pecado é você e Deus. Não tem que prestar conta para o meu vizinho que acha que eu devo ser assim, para o meu outro amigo que acha que deve ser assim. Não é. É você e Deus. Prestar contas da sua vida é só com Ele, porque é só Ele que vai olhar para você e falar, não, minha filha, eu estava lá. Eu sei o que dava para suportar e o que não dava para suportar. Eu estava lá com você, eu vi cada lágrima, eu vi o que deu para passar, o que não deu para passar. Então lembre-se, é sempre você e Ele. Não preocupa com os demais. Vai ser sempre você e Deus. Fortalece nisso. Busca isso aqui, gente. Busca a palavra, entendimento na palavra. Entenda a palavra submissão, pelo amor de Deus. Fico como deverzinho de casa aí. Eu falo porque eu aprendi a duras penas, igual eu falei. Meu primeiro ano de casada, falei, não é isso que Jesus quer pra mim, não. Nossa, eu sou a queridinha de Jesus, sou amada por Ele. Você acha que ele me juntou com o meu... E eu namorei 9 anos.
no seu primeiro ano de casados, você conhece a pessoa dentro da sua casa. Porque quando você namora 9 anos, quando vocês dois divergem de alguma coisa ali, o que acontece? Ele vai pra casa da mãe dele, eu fico na casa da minha mãe, não tem que dormir junto, não tem que acordar junto, não tem que olhar pra cara de B quando acorda, né? Não tem ninguém que tem que lidar com a emoção do outro. E aí você vai vendo que, gente, o matrimônio, olha que interessante o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala. O matrimônio é o mais próximo do amor de Cristo. É o mais próximo do amor de Deus. É a relação mais próxima do amor de Deus que você vai ter aqui na Terra. Por quê? Porque quando você é pai e você é mãe, é natural você amar. Você gerou, é natural. É carne de sua carne, literalmente. Então é natural. Né? Quem é pai, quem é mãe de verdade. Não tô falando de parideira, não, de procriador igual esses bichos. Porque tem os bichos que é procriador, né? Que só vai pondo no mundo assim e o mundo que se encarregue das pessoas que eles colocam no mundo. Não tô falando desse tipo de pessoa. Estou falando da maternidade real, da paternidade real, do amor real. Então é natural você amar seu filho, amar seu pai, sua mãe. Amar meu pai e minha mãe me criaram. É o que eu falei, é mais que uma obrigação. Eu não tenho vantagem nenhuma em cuidar dos meus pais. Eu não tenho orgulho nenhum em cuidar dos meus pais, porque é minha obrigação. Eu não tenho que ter ego e falar assim, ai, no fim da vida, talvez eu que vou cuidar dos meus pais. Ou eu e meus irmãos vamos cuidar dos meus pais. Mais que obrigação. O que vocês estão fazendo de diferente? É mais que sua obrigação. Eles cuidaram de você. Eles te ensinaram a andar, falar, trocaram suas fraldas sujas. Tudo que você fizer é pouco. Se você cuidar deles até 150 anos, você vai estar fazendo pouco. Porque você só é o cidadão que você é hoje pelo seu pai e sua mãe. Que te criou, te alimentou, te gerou e está onde está. Então é natural. Meu irmão, meu sangue. Minha irmã, meu sangue. Meus familiares são todos ali meu sangue. Agora eu escolhi amar o meu esposo, eu escolhi superar as dificuldades com ele. Assim como Jesus escolheu morrer na cruz por nós. Jesus não tinha obrigações conosco. Jesus, ele escolheu pagar o nosso pecado ali. Então, quando eu entendo essa beleza, esse mistério no matrimônio, não tem como eu não querer ser melhor cada dia para o meu matrimônio, para minha família. Eu não querer levar ele até que a morte nos separe. Cuidar dele até que a morte nos separe. Ser cuidada por ele, ser mimada por ele até que a morte nos separe. É lindo. É preciso que seja entendido. E só por ele, com ele, para ele. Né? Nos dê a graça. Antes de meditar com vocês aqui, eu fui lendo e falei, Senhor, é uma responsabilidade muito grande que eu não tenho sabedoria para tal. E conto com a tua graça. E faça-nos enxergar os detalhes desse amor. Porque é lindo, é um cuidado de amor. É um cuidado de amor. Sobre o Evangelho, só encerrando, ele tem falado muito disso no meu coração, sobre as crianças. Aí as crianças, depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Isso Jesus e os discípulos iam repreendendo. Isso Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas, desprendidos, sem orgulho, sem soberba, sem achar que é mérito meu. Eu sou criança, eu quero depender do meu pai. O reino de Deus é como para as crianças. Eu quero depender do meu pai igual uma criança. Quero me jogar nos braços dele. Quero que ele me alimente, me gere, me cuide, me molde para cada ação da minha vida ser pautada por ele, com ele, para ele aqui na palavra. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1604, Deus que criou o homem por amor, também o chamou para o amor. Vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado, homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Esse amor é bom, muito bom aos olhos do Criador, que é amor. Quando eu escolho amar meu esposo, eu estou sendo amor. Eu escolhi, é uma escolha. Eu escolhi. É lindo, gente. Que o homem e a mulher tenham sido criados, parágrafo 1605, que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro. A Sagrada Escritura o afirma. Não é bom que o homem esteja só. O fardo é mais leve quando você está com dois.
carregar. Eu, igual eu falei, a dispersiva, né? A loba solitária, corre atrás de tudo, não sei o que, eu não dependo de ninguém. Até eu cair de cama a primeira vez e ter um ser humano que cuidava de tudo. Das coisas que eu achava que só eu sei limpar a casa, só eu sei fazer a comida, só eu sei fazer, porque com excelência só eu que faço. Ele não foi criado assim, sabendo mexer com essas coisas. Gente, hoje em dia meu marido que arruma casa. Até o dia que eu caí de cama, eu aprendi que ele poderia muito bem fazer isso. E que o ideal é que é uma sociedade em que 50% é dele e 50% é meu. E Deus nos une em 100%. Que a gente tem uma entrega total. O casamento, ele é entrega total. 50% meu, 50% dele. Né? E a gente dá tudo que a gente pode. E os outros 50% que me cabe, é Deus que dá. E os outros 50% que cabe a ele, é Deus que dá. É mérito do Senhor. A gente só está unido por Deus, com Deus e para Deus. Estendi hoje, né? Moçada, vamos pedir a Deus essa graça. Que a gente sempre tenha o coração aberto para pedir ao Senhor a graça de cumprir a palavra dele. É por ele, com ele, para ele. Não tenta sozinho, para de achar que é mérito seu, para de achar que é você que vai conseguir, para de achar que é você que pode. A gente não pode, é só com ele, por ele, para ele. Até semana que vem, tenha uma excelente semana, moçada.